Fala galera, Prof. Militar na área, e agora nesse vídeo eu vou te falar quais foram os livros que me fizeram passar e vestir a farda dos meus sonhos. Fica comigo até o final. Fala galera, vamos lá. Então, olha só. Hoje em dia, né, você tem, né, cursinhos online, né, você tem uma maior gama de cursinho presencial também, né. Na minha época não tinha isso. Então, o que a gente costumava fazer e muito, né, a gente costumava estudar por prova, tá, anterior. Então refazia as provas ali direto, tá? E comprava livro em sebo. Você sabe o que é um sebo? Se você não sabe, tá? Você coloca aí nos comentários que depois eu vou te explicar, tá? Mas assim, posso te explicar melhor. Mas só para você ter ideia, é um local que é onde vende livro usado. Bom, tá? E aqui no centro do Rio, eu tô aqui no Rio, e no centro tinha muitos sebos. E obviamente você vai comprar um livro por um preço mais barato, né? Então, pô, eu comprava todos os livros, não porque eu não tinha condição, dinheiro, né? Por exemplo, a coleção do Fundamentos de Matemática Elementar. Você conhece essa coleção? Essa coleção, se você for comprar hoje, né, numa Amazon da vida, todos os volumes, são 11 ou 12, vai sair, sei lá, R$2.000, né? Então, o que eu fazia, né? E que você pode fazer também? Você não precisa, de repente, comprar todos. Eu comprei, por exemplo, os principais ou os que eu tinha, né, mais dificuldade. Por exemplo, o de funções, né, eu comprei. Funções, se você não sabe, é um assunto que cai, né, na maioria dos concursos militares e cai assim, muitas questões, né, porque funções tem vários assuntos dentro de funções. Então, era um volume até mais grossinho. Então, por exemplo, do Fundamentos de Matemática Elementar eu tinha esse de funções, te aconselho a ter também. O volume 9, de Geometria Plana, né, considerada a Bíblia da Geometria, como uma professora querida da UERJ lá dizia pra gente. Porra, excelente, também me fez evoluir muito em Geometria. O Fundamentos de Matemática Elementar, o FME número 9, também. O de Funções eu acho que é o 1, primeiro. Outro que eu tinha da coleção, o de Combinatória. Análise combinatória, também, né, um assunto espinhoso, difícil de você aprender. E nesse livro tinha muitas questões, então eu gostava, né, pelas questões resolvidas, era muito bacana, tá? Outra coleção também, Temas e Metas. Aí essa daí eu tinha eram 6 volumes, só que aí tinha o de cálculo, se eu não me engano, eu tinha os 5. Ou seja, eu não tinha o de cálculo porque eu não precisava estudar cálculo, mas uma coleção também excelente, eu estudava por eles, né, e gostava muito. Muitas questões também assim resolvidas, né? O que era legal nessa coleção era que você tinha os exercícios e você tinha eles resolvidos também. Então assim, era muito bacana. Tinha uma seção, né, com os exercícios propostos e aí tinha a resolução deles bem bacana. Muitas questões, ao final você tinha as questões de vestibulares que te servia, né, para concurso militar também. Pô, bem bacana. Isso, né, eu tô falando só de livros de matemática, tá? Vou falar de matemática, né, os que eu lembrar aqui, tá? Eu estudei pré-A, deixa eu ver, de física clássica, né? É um livro mais puxado, mais pesadinho, tá? Não precisa nem de tanto. Só que eu ganhei de um amigo, né? Ele estudou por eles e aí ele me passou, acho que quase todos os volumes também, a meia dúzia, sei lá. E aí ele me passou os livros também comprados em sebo, porque ele também não tinha muita condição na época. Enfim, ele me emprestou, me deu depois, e aí muito boa coleção também, física clássica, excelente. Os do Ramalho, clássicos, né, para quem vai estudar pré-A, para prep, tá? Os do Ramalho são excelentes, tá? Os 3 volumes também estudei por eles. Bons livros. Português, eu estudei eu tinha a gramática do Bechara e Faça e Passe, se eu não me engano, esse livro.
É bem bacana, muitas questões ali para você trabalhar também, excelente. Na minha época tinha química, não tinha inglês. Então eu peguei o livro do Feltri, Ricardo Feltri, também excelente, tinha várias questões, questão resolvida, volume único. Não peguei em 3 volumes não, volume único. Também me ajudou demais assim. Então, basicamente esses livros aí que me safaram na prova da EA. E assim, tinha muita gente que estudava para ESA também, para PrEP, e que utilizou esses livros e se deu bem também, tá? Então, olha só, matemática, FME, Fundamentos de Matemática Elementar, tá? São excelentes. Então, se tiver condição de pegar toda a coleção, pega. Ah, professor, eu não tenho condição também, tu pega os volumes que você necessitar, tipo assim, forem assuntos que você precisa mais, enfim, essa é a parada, tá? Você pode também, né, os de física, eu aconselho os 3 do Ramalho, tá? História e geografia eu não cheguei a estudar, então assim, coloca nos comentários, pergunta, de repente vai ser, alguém vai te, né, a comunidade aqui, meus inscritos, eles, né, ajudam, a gente se ajuda, então de repente você vai botar aí, a galera vai te dar o bizu aí, tá? Deixa nos comentários, ou mesmo de repente pergunta depois para um professor, e aí coloca aí nos comentários para você, professor, bizu de livro de geografia, livro de história, aí coloca nos comentários, tá? Outro livro de química, tá? O Feltri eu conheço, mas não curto, eu quero outro, enfim. Geometria plana, o 9 é excelente, tá? É excelente. E claro, aí eu tenho outros de plana, eu tenho outros de matemática, só que aí são mais aprofundados. Aí o tópicos, professor, é bom, é uma boa coleção, mas aí tu estuda o quê? Tu vai estudar para a AFA, para a Escola Naval, EFON, aí tu pega tópicos de matemática, tópicos de física, enfim. Eu tenho coleção de livros peruanos também, são excelentes, da onde eu tiro várias questões ali para colocar na minha plataforma, né, para os meus alunos, fazer lista, questões mais puxadas, enfim. Aí também são outros livros que aí tem questão de Olimpíada, mas aí é uma outra pegada. Isso é caso você queira aprofundar. Professor, eu quero aprofundar. Coloca nos comentários aí, que aí eu te dou uma dica de alguns livros bem bacanas para você aprofundar, tá? Mas assim, livro é bacana? É bacana. Mas hoje em dia, galera, ter um bom cursinho, tá? É excelente, tá? Então assim, vocês hoje em dia, na minha época eu não tinha isso, como eu disse. Hoje em dia você tem condição aí de, né, ter um cursinho online, fazer presencial. Tem meus alunos do presencial, eles fazem curso presencial e ainda tem online, porque a aula presencial realmente não fica gravada a aula, né? Então, de repente, você quer dar uma revisada e aí não tem como. Então, hoje, e tem aluno que nem presencial faz, né? Só faz online, só com o dinheiro de passagem ele banca um curso online. Então, o que eu quero dizer com isso? Se você tem condição, né? Se você faz um cursinho online ou presencial, dá prioridade para eles, né? Como assim, prof? Você vai fazer o teu cursinho presencial, né? Você vai fazer o teu cursinho online, vai seguir o planejamento, né, na ordem que os professores estão passando, beleza? Então, por exemplo, digamos professor de matemática, um dos professores de matemática, ele dá as álgebras e aí ele começa por progressões aritméticas, né? Beleza. Ah, professor, mas eu tenho um livro, eu gosto também de estudar pelo livro, beleza? Você vai assistir a aula do professor, entender a teoria, né? Que é para isso que tu vai para a aula, né? Beleza. Aí depois tu vai virar ali, tu tá com um aluno, passivão, beleza. Aí depois você vai virar o estudante, né? Que é chegar, sentar aqui, ó, pum, na mesa, botar, sentar a mesa aqui, botar os livros, né? Botar tuas listas, botar tua aulinha se for videoaula, enfim. Ou então, bom, voltou do presencial, você vai sentar, foi PA? Foi PA. Aí sim, pô, professor deu lista? Deu lista. Tu pega, sepa a lista do professor. Pô, tá safo. Pô, mas eu não lembro de uma parada. Aí, pô, se é presencial, tu não tem ela gravada. Pô, como é que ele fez mesmo para achar a razão da PA? Ah, beleza. Pô, meu caderno também, eu dei mole, não copiei. Aí tu vai no livro. Você entendeu a lógica? Ou então o professor deu poucos exemplos, aí você ficou com... Aí vem a questão aqui que na lista que o professor não passou e você também não tá tendo a ideia de como faz. Aí você vai ao livro, pega o livro, abre na seção lá de PA, pô, caraca, isso daqui, aqui é a questão parecida, então eu consigo matar aqui, ó.
E aí, isso é estudar, galera. Isso é estudar de forma, assim, excelente, usando um livro de apoio, beleza? Não é igual à minha época que eu tinha que me... Pô, não tinha essas facilidades, então... muito do meu estudo vinha de livro mesmo, de sentar ali, pô, vou aprender circuito. Caraca, eu não tive aula, tive uma aula bosta, não tinha essa parada de YouTube online, então era eu comigo mesmo, pegava ali, ó, e cepava aquilo ali até aprender, né? Refazia as questões, enfim, aí ia para a prova anterior, questão de prova anterior, hoje você tem banco de questões, você tem diversas coisas. Belezinha? Então, assim, livro é bacana? Tem alguns livros, sim, é bacana para usar como referência. Tem livros de questões, então também vale muito a pena. Mas tá, eu tenho até o meu PDF, tá, que tem, pô, mais de 800 questões, por exemplo, fiz um e-book, né, um livro, só que digital, né, em PDF, que tem mais de 800 questões de EASA, tem da PrEP, tem da Escola Naval, EFON, questões com gabarito, né, de provas anteriores separadas por assunto. Se você tiver interesse, coloque nos comentários, pessoal, cadê? Eu tenho interesse aí nesse e-book, que é para você fazer questão, né, para você pegar a teoria e esbagaçar em questão, beleza? Então é isso. Dúvidas, coloque aí nos comentários. Se você não está inscrito no canal, se inscreva no canal, larga o dedo no like, beleza? E que eu vou estar aqui te ajudando. Belezinha? Até o próximo vídeo aí.